Às vezes eu tenho a vontade de fazer um estudo sobre a autocobrança do psicólogo. Nós psicólogos temos uma autocobrança bem acentuada. Talvez eu esteja aqui generalizando, né? Nós psicólogos. Mas eu falo por mim e pelo menos é o que eu observo ali do grupo em que eu estou mais próximo e que eu vejo. Então, se você concordar comigo, você fala aqui. A seriedade do nosso trabalho talvez seja um pouco a responsável pela nossa autocobrança com o nosso trabalho. E eu acredito que tenha um lugar, sim, para a autocobrança, é necessário, porque é algo importante, é sério. Então, o profissional que lida com o seu trabalho de uma forma irresponsável, os prejuízos são, assim, devastadores e às vezes irreparável. Agora, será que a autocobrança ela tá ali na medida da utilidade? Ela está mesmo servindo para trazer conscientização dos seus pontos de melhora, motivação para autoaperfeiçoamento, ou na verdade essa autocobrança já te paralisa, te deixa com um sentimento de incapacidade, você acaba se culpando diante de algo que você está em constante aperfeiçoamento. Recentemente, eu vivi uma experiência no consultório que eu falei assim: nossa, minha autocobrança agora apareceu com tudo. E eu até deixei isso aparecer um pouco para o paciente, sabe? E com certeza a paciente percebeu o quanto eu me cobrei com a situação. Então, e era uma questão de psicopatologia. Então, a paciente tinha um diagnóstico muito claro, estabelecido, os prejuízos na vida e tudo mais, já tratava aquele diagnóstico em si. E aí ela apresenta outros sintomas, alguns bem comuns com um diagnóstico prévio, e eu não fui capaz de perceber naquele momento, ou pelo menos naquela temporada de acompanhamento. Eu não percebi e não levantei a hipótese de um outro transtorno associado. E quando ela vai ao psiquiatra, o psiquiatra amplia a questão, e muito legal isso, é necessário, ela traz o olhar da médica, eu falo, nossa, faz sentido isso aqui. Em nenhum momento eu olhei por esse ângulo, porque eu coloquei o foco em um caminho e acabei desprezando outros. Então ali eu me cobrei assim, como que eu não vi isso antes? Como que eu não percebi, ainda mais que era dentro de uma temática que eu gosto de estudar, um tipo de transtorno que eu gosto de estudar, e falava assim, como que eu não vi? E aí depois que a paciente trouxe a fala, como se tivesse assim, pegado a minha direção e feito assim, Júlia, olha para cá rapidinho. Quando eu fui olhar, eu falei, agora faz sentido de fato. É, isso faz muito sentido clinicamente. E, de alguma forma, aquilo me escapou. E a autocobrança veio com tudo. Então eu pensei, não que essa descoberta fosse mudar completamente a proposta de acompanhamento que acontecia, não é sobre mudar, não vai de fato mudar muita coisa na terapia dela, não. Mas é um dado importante para que a paciente agora consiga aprender a lidar com aquelas questões. Então, o diagnóstico ele não vem para trazer nenhum tipo de bloqueio, impedimento à pessoa, mas trazer clareza. Então, aquilo que ela antes sofria ali na vida, achando que pudesse ser até alguma questão dela própria de incapacidade, ela percebe, nossa, então tem nome para isso que eu sinto? Está associado a um transtorno de fato? Não é porque eu não consigo, porque eu tenho preguiça, não é porque tem uma base de explicação fundamentada para isso que eu apresento? Então, a paciente conseguiu compreender melhor a visão dela sobre aquilo que ela sentia. Para mim, fez muito sentido também, porque o diagnóstico é uma coisa difícil de se fazer. E vou até citar, então, qual é a questão do transtorno, né? Eu estou falando de uma paciente com um TDAH prévio e a psiquiatra identifica um transtorno bipolar. TDAH e transtorno bipolar são transtornos diferentes, classes diferentes, mas com sintomas e questões de comportamento que são similares. Então, eles compartilham alguns sintomas em determinado contexto. E é bem difícil fazer um diagnóstico diferencial. Depois eu fiquei assim, mas Júlia, é tão difícil fazer um diagnóstico diferencial. Fiquei ali me regulando, né? Me conscientizando de que
isso acontece na profissão, nem sempre eu vou olhar tudo de um mesmo ângulo, nem sempre eu vou olhar todas as possibilidades de uma pessoa, por isso que existe trabalho multidisciplinar. Mas quem disse que a autocobrança me deixou ali? Então, por um momento, eu pensei muito que eu devia ter visto, eu devia ter identificado e até criticando sobre o tempo, eu devia ter visto e ainda determinado tempo, demorei muito para enxergar. Ah, só vi porque foi a médica que sinalizou, se não. Então, assim, foi importante isso acontecer porque a gente aprende isso, a gente aprende dessa forma. Não é importante lembrar isso, que não é o foco principal de uma psicoterapia caçar transtorno diagnóstico. Não é um alvo. É simplesmente algo que acontece. É uma competência profissional. Então, o psicólogo precisa ter domínio e ser capaz, tecnicamente, de identificar transtornos quando aquilo se mostrar. Mas isso não significa que não exija um nível de dificuldade nisso, porque psicopatologia é desafiador para qualquer profissional, psiquiatra, psicólogo, qualquer outro profissional tem seus desafios e exige estudo, contato com o paciente, experiência, psicoterapia rodando, atendimento fluindo e pode ser que leve tempo mesmo para perceber. Então, quis compartilhar isso com você. E se você é psicóloga e se cobra demais, eu tinha que ter pensado nisso, tinha que ter percebido aquilo, calma. Continue seu processo de estudo, de aperfeiçoamento. Se você estiver em uma jornada aí solitária de estudo, saiba que você não precisa continuar nessa jornada solitária, você pode ter um grupo, ter uma comunidade que te acompanha, e aí eu posso te passar informações sobre o Rizoma, que hoje eu pertenço e estou na direção dessa comunidade de desenvolvimento clínico para psicólogos, então posso te explicar melhor sobre isso depois. Mas se cobre na medida para gerar movimento e desenvolvimento, avanço na sua experiência profissional. Só isso. Se a sua autocobrança ela começa a te paralisar, promover sentimento de incapacidade, de insuficiência, de inferioridade, de comparação com os colegas, ela não está mais a serviço do seu bem-estar e do seu crescimento. Nosso trabalho exige muita responsabilidade e eu sei que você sabe disso. Então, a gente faz ali o máximo para ter um bom desempenho no nosso trabalho. Mas somos humanos e estamos em constante desenvolvimento de quem nós somos profissionalmente. O crescimento é para sempre. Essa jornada não termina e a gente continua aprendendo para sempre. Tá bom? Ficamos por aqui e quem sabe eu te vejo aí num próximo vídeo. Tchau, tchau!